Bom, no último vídeo a gente percebeu que o pistão chegou aqui no ciclo de escape, no final aqui dos 540 aos 720 graus, quando ele conseguiu empurrar toda a mistura, mas faltou o volume da câmara de combustão. Então você vai ter sempre aqui de 10 a 15% dos gases que não queimaram, entendeu? Quer dizer, desculpa, que queimaram, mas que eles não vão conseguir sair quando a válvula de admissão abrir. Então qual que é a solução adotada aqui? Qual que é a solução adotada? Isso em qualquer motor, até no motorzinho mais fraco que você possa imaginar, toda essa dinâmica aqui existe, ela vai fugir daquele ciclo convencional, onde a gente fecha e abre as válvulas a cada 180 graus, tá? Então você imagina o seguinte, essa válvula está aberta ainda, o pistão está subindo aqui. Então você já criou aqui um fluxo de gases para cá, no momento que você abriu a válvula, você já aliviou a pressão aqui. No momento que o pistão chegou no ponto morto inferior, do terceiro para o quarto ciclo, 540 graus, ele começou a subir de novo, você tem um fluxo muito consistente aqui de mistura, entendeu? Então o que acontece? Um pouquinho antes do pistão chegar lá em cima, e esse um pouquinho varia muito de acordo com a característica que você espera do motor, o que o comando de válvulas faz? Ele abre a válvula de admissão. Por quê? Você fala, ele vai jogar gás de escapamento para cá? Na verdade não. Na verdade o que acontece? Você tem aqui o ar frio chegando no motor, você tem aqui um fluxo, uma direção de ar que a tua câmara de combustão, o formato dos teus dutos, a posição relativa das tuas válvulas na câmara de combustão, elas induzem essa mistura a fazer esse movimento. E se você abrir essa válvula um pouco antes dele chegar aqui, não vai ter perigo do pistão empurrar os gases de escape para cá. Muito pelo contrário, quando essa válvula aqui abrir, você vai criar um fluxo neste sentido, entendeu? Você vai criar um fluxo neste sentido, já admitindo a mistura. Você já vai passar a admitir a mistura, entendeu? Então, o tempo que essas duas válvulas vão ficar abertas juntas é conhecido como cruzamento de válvulas, tá? O cruzamento de válvulas é uma das coisas que vai dar boa parte da personalidade e do temperamento do motor, tá bom? Porque se o cruzamento, o tempo que as duas ficarem abertas ao mesmo tempo for pequeno, como é na maioria dos motores originais, você tem o quê? Você tem uma limpeza em baixas e médias rotações bem eficiente aqui. Você acaba conseguindo fazer com que a mistura fresca ela entre, encontre um caminho aqui e acabe ajudando a deslocar a velha por aqui. Fica um pouquinho aqui? Fica. Então, vamos dizer, dos 10 ou 15% do volume original que você tinha aqui dentro, sem considerar a densidade, você conseguiu reduzir isso daqui para menos de 5%. A mistura não queimada aqui. Ou seja, você otimizou bastante, tá bom? E aí, quando você abriu isso daqui, você já começou a criar um movimento aqui, um movimento fraco por enquanto. Um movimento fraco por quê? Porque o pistão tá chegando aqui em cima, quem está puxando aqui na verdade a admissão é o escapamento. É o fluxo que você tinha criado no escapamento, tá bom? Aí o pistão chegou lá em cima, o pistão já está chegando lá em cima, o que acontece? A válvula de escapamento vai fechar, tá? A válvula de escapamento vai fechar. O pistão vai voltar a descer de novo. Aqui a gente volta para o ciclo de admissão. O pistão volta a descer de novo. A válvula abriu antes. A válvula, se você considerar aqui, vou desenhar uma circunferência só para esse ciclo, que é o mais importante. A válvula de admissão, ela abriu aqui. Ela abriu aqui, antes de chegar no zero, tá? Ela abriu aqui. Aí o pistão vai começar a descer. O pistão vai começar a descer. O pistão descendo, ele vai criar o vácuo, que é tão desejado aqui, ele vai criar um volume que vai precisar ser preenchido por tudo que você conseguir fazer passar por aqui. Aí a primeira coisa que acontece, a mistura que já existia desse lado aqui, ela já está numa pressão, ela já conseguiu passar pelo obstáculo aqui, tá? Pelo obstáculo que é isso daqui. Então você considera que isso daqui é uma folga, a distância entre a borboleta e a válvula é uma folga que existe aqui de ar, por onde o motor, a descida do pistão já vai começar a puxar toda a mistura que já está preparada aqui dentro do duto. Então ela vai puxar a mistura desde antes do ponto morto superior
e vai puxando até o pistão chegar lá embaixo, com a válvula de escapamento fechada agora. Então o que acontece? O que você tem que imaginar aqui, baseado na inércia? Você tem que imaginar que isso daqui é uma avenida de muito movimento na hora do rush. Então qual que é a pior desgraça que pode acontecer numa avenida de muito movimento na hora do rush? A pior coisa que pode acontecer é um cara vacilar, tá falando no celular, engavetar, bater no carro da frente, o outro não viu que ele brecou, vai batendo. Um batendo o outro. Essa é a pior coisa que pode acontecer num trânsito. Aqui nesse duto é a melhor coisa que pode acontecer. Entendeu? Por quê? Porque quanto mais movimento, quanto mais moléculas em movimento de ar aqui você colocar, mais consistente vai ser você encher isso daqui. Então o que acontece? É igual numa avenida. Você tem uma avenida de 2 pistas, entendeu? Na hora do rush, tem muitos carros ali. Guarda bem essa informação que eu vou falar, porque isso aqui a gente vai usar bastante pra frente. Você tem uma avenida de duas vias aqui, ó. Entendeu? Hora do rush, fica um trânsito violento. O que o Ciretran faz ali? Eles duplicam, a prefeitura. Eles duplicam, eles fazem uma terceira faixa. O que acontece com o trânsito? O trânsito flui melhor, não tem mais engavetamento e o que acontece? Eles não ficam mais, se acontecer não tem mais como acontecer uma batida, você diminui a quantidade de carros que vai passar por faixa. Isso é bom quando você trata de trânsito, mas aqui, quando você está tratando de um gás passando aqui no duto, se você diminuir a quantidade de moléculas que está passando num determinado espaço, você diminui a velocidade. Elas conseguem ir mais devagar, porque para você passar 10 carros aqui em 1 minuto, eles têm que passar em uma velocidade, se tiver uma pista só. Agora, se tiverem 3 pistas, eles podem passar bem mais devagar. E aqui no duto, isso não é interessante. Então, para você continuar visualizando, o pistão começou a descer. Você abriu o semáforo aqui, todos esses aqui começaram a andar, todos. Eles estão andando, Eles começaram a andar para cá, entendeu? Aí o que acontece? O pistão chegou aqui embaixo, ele já vai começar a comprimir, tá certo? O que eu tinha falado? Quando você chegar aqui nos 180 graus, a válvula de admissão vai fechar. Outra mentira, entendeu? Por que ela vai fechar? Porque igual num trânsito, sempre vão ter aqueles espertinhos que já estão embalados aqui e que eles vão passar no amarelo. Eles vão passar no amarelo, entendeu? Eles vão passar no amarelo e alguns muito folgadinhos, eles vão passar no vermelho ainda. Eles vão passar no vermelho e vão fazer o quê? E eles vão bater aqui. Aqui, ao contrário do trânsito, as batidas são sempre quase que bem-vindas. Por quê? Porque você tem o pistão aqui embaixo. Então você imagina, o pistão chegou aqui embaixo. Você criou todo um movimento aqui dentro do duto. Então todos os carros aqui que estavam naquele quarteirão começaram a acelerar. Entendeu? Se o pistão chegou aqui embaixo, que seria o semáforo fechando, entendeu? Ele começou a subir, os carros continuam andando. Por quê? Por causa do próprio impacto que esses aqui estão dando no para-choque dos de trás. Então, pela inércia, você deixa o quê? Você deixa essa válvula alguns graus ainda mais aberta do que o ponto morto inferior. Então, o pistão começa a subir, essa válvula ainda está aberta. Por quê? Porque você não esqueça que aqui a pressão é menor do que a atmosférica sempre. Então, existe espaço no deslocamento aqui. Você deslocou, por exemplo, no Fusca, 373 centímetros cúbicos, mas você acabou admitindo menos do que isso. Por quê? Porque a pressão aqui, você tinha uma pressão negativa, você tinha um vácuo. Então você pode muito bem manter a válvula aberta e começar a subir o pistão, porque mesmo subindo o pistão, mesmo começando a reduzir esse volume, você ainda tem um vácuo aqui que vai puxar ativamente um pouco mais da mistura, tá bom? Mas isso até um determinado ponto. Aí vai chegar um momento, ó, a válvula abriu de admissão alguns graus antes do ponto morto superior. A de escape estava aberta junto com ela. Aí ela veio. Durante toda a descida do pistão do ponto morto superior até o ponto morto inferior do ciclo de admissão do 0 ao 180, ela ficou aberta. Ela continuou aberta mais alguns graus ainda. Então olha quantos graus que ela ficou aberta. Ela ficou aberta a muitos graus. Entendeu? Ela ficou aberta antes do ponto morto superior e depois do ponto morto superior. Por quê? Porque aqui você tinha um vácuo relativamente ao exterior. Então aqui, apesar do deslocamento ter sido grande, como a pressão aqui é negativa, é menor,
porque mesmo com a borboleta totalmente aberta, você não vai ter o preenchimento completo do pistão, você vai ficar nos 75%, 80%, você conseguiu fazer com que algumas moléculas, vamos dizer assim, alguns carrinhos fossem dando trombada aqui e fossem causando um tumulto aqui dentro, tá bom? E fossem causando um tumulto aqui dentro. A partir de um determinado momento, aí você já começa a criar uma pressão aqui que pode começar a tentar devolver os carrinhos para cá. Então o que você tem que fazer? Fechar a válvula. Então aí você tem um parâmetro aqui importante. Daqui, ó, até aqui você tem 180 graus. Daqui até aqui você tem alguns graus. Isso daqui varia um pouco. Vamos dizer que sejam 5 graus, entendeu? Ou 10 graus que seja. Eu não sei de cabeça porque não sei te dizer de cabeça quanto que seria no caso do Fusca. Então aqui você já teve 180 graus com certeza a válvula aberta, tá? Aí você teve 10 graus aqui, por exemplo, a válvula aberta um pouquinho. Você já teve 180. A válvula já ficou aberta a 190 graus, já é muito. Se você acrescentar aqui mais uns, por exemplo, 50 graus, então aqui tem 50, aqui tem 180, aqui tem 10. 60 com 180, 240 graus. 240 graus é o que é chamado de graduação do comando. Então, por exemplo, o comando do Fusca, se eu não me engano, ele tem 230 graus. Entendeu? Então, quando o cara fala, eu estou usando um comando 272. Eu estou usando um comando 272. Significa o quê? Que daqui até aqui, a válvula ficou aberta a 272 graus. Tá? O do Fusca, se eu não me engano, o original é 230 ou 240. O do Opala, se eu não me engano, é 240. O do Opala 250S, que é aquele de tucho mecânico, parece que fica aberto 250. Entendeu? Então, quanto mais tempo a válvula ficar mais aberta, mais uma pretensão esportiva o motor vai ter. Mais uma tendência a trabalhar melhor em médias e altas rotações ele vai ter. Tá bom? Mais uma tendência a trabalhar nessas rotações ele vai ter. A partir daí, só para a gente finalizar essa parte, a partir daí essa válvula fechou, o pistão vai começar a subir, compressão, tá? Aí você vai para a fase de explosão, aí a gente volta naquele ciclo. A válvula de escapamento vai abrir, tá bom? Depois de uma determinada quantidade de graus, aí ela vai vir aberta durante todo o ciclo, essa parte de escape, que seria o 4, ela vai vir aberta por aqui, e daqui até aqui, ó, é o cruzamento das válvulas, tá bom? Então no próximo vídeo eu vou complementar um pouquinho mais essas informações.